Então a gente utiliza essa alegoria da construção do templo para falar que nós estamos construindo o nosso templo interior, ou seja, está aplicando essa alegoria à moralidade. E também usamos símbolos. Ah, poxa, os símbolos da maçonaria, eu já vi aquele esquadro e aquele compasso. Sim, a gente dá um significado para cada um daqueles símbolos. Eu poderia falar abertamente aqui o que representa cada um desses símbolos. Eu não vou para não perder a graça para quando você ou quem está nos ouvindo aqui for iniciados. Gostaria que vocês aprendessem na hora, que é melhor. Mas também não é nada escondido. Então a gente vai pegar aquele símbolo, colocar ele dentro daquela alegoria que é a construção do Templo do Rei Salomão e aplicar esses instrumentos à nossa moralidade. Então é basicamente isso que é a maçonaria. E um E detalhe, quando a gente tem a nossa moralidade em alta, a gente vai chegar ao apogeu do nosso ápice maçônico, que é do nosso ofício maçônico, que é a caridade. E um detalhe fundamental Basicamente também, isso. Alan e Maurílio e Levi, que eu acredito que seja muito importante para essa questão que o Maurílio está levantando, é que a maçonaria também ela é esotérica e ela também é filosófica. Esotérica por quê? Porque nós como maçons acreditamos muito na energia. E nós sabemos que, conforme a física quântica, o mundo é todo energia. E nós fazemos parte desse processo. E quando se fala em filosofia, é exatamente para que nós tenhamos a capacidade de questionar, de refletir e ir em busca do conhecimento. Porque, diferentemente não é religião que eu quero falar, das seitas, que a maçonaria não é uma seita, que deixa isso muito claro, as seitas, elas são completamente alienadas. Elas pregam a alienação e a maçonaria não. Ela prega a liberdade do espírito e a liberdade do pensamento. E por isso nós falamos que nós, enquanto maçons, somos livres e somos aceitos. E o grande ponto quando tu fala de seita, que se toca nisso daí, é realmente o que já se enxergou. O símbolo, tá? Então ali se cria muita misticismo em cima do símbolo, né? E imagens que aparecem de vocês de avental e tal, tudinho, então que se assemelha a um ritual, entendeu? Então isso daí se cria realmente um lado meio que místico, que na verdade se coloca num modo pejorativo, modo mais mais macabro. Negativo, né? Negativo, mas Alan, obrigado pela pergunta. Vamos desmistificar o avental. Esse é o mais fácil de desmistificar. Levi, por favor. O avental. Imagina que Mason, os maçons, significa pedreiros, né? Então era era o traje, do maçom. E o branco do avental, ele já remete à pureza. Então não tem nada de assim negativo, muito pelo contrário. E significa que o maçom é trabalhador, é dedicado e que ele trabalhando, já falando sobre maçonaria especulativa, né, para fazer foi o termo só, né, que a gente utiliza, né? Ela já simboliza que a gente usa. Ele serve como um símbolo, tá? Ele já funciona como um simbolismo para a maçonaria especulativa. Mas que ela nos relembra que o nosso trabalho não está acabado, porque a gente tem que trabalhar no nosso aperfeiçoamento. Então, tudo que a gente vê na maçonaria, ele tem um significado. A maçonaria a gente não sabe relatar aqui exatamente quando é que ela surgiu. Existem relatos da maçonaria no século XII ainda, né? Então, isso daí é uma incógnita para todos nós. Mas olha só o tempo em que existem os maçons. Se a gente for ver os Estados Unidos, eles foram moldados seguindo os preceitos da maçonaria. A gente vê na nota de dólar símbolos maçônicos, né? Então, detalhe também que o Levi está falando, que é interessantíssimo a gente ressaltar, é que a maçonaria, ela nos ensina através de símbolos.
Por exemplo, o avental, ele é um símbolo, mas ele traz uma mensagem por trás desse símbolo, trazendo para uma realidade de hoje. Imagina que a gente estude o celular. O que seria o celular hoje para a gente enquanto maçom? Só um exemplo, seria um meio de comunicação com Deus. Seria a forma que nós teríamos para ligar e conversar e mandar mensagem para Deus. A mesma coisa é o avental. E qual é a ideia? É que naquele avental, quando a gente coloca na cintura, nós estamos trabalhando, fazendo o serviço, o trabalho de pedreiro e lapidando o quê? Uma pedra, um castelo? Não. Lapidando o nosso eu interior, lapidando as nossas dificuldades, lapidando quem nós somos. Para quê? Com que objetivo? Para que quando nós terminarmos a nossa sessão, nós tenhamos um conhecimento suficiente para chegar na sociedade e contribuir com o crescimento social. E é o que eu falei, não tem misticismo nenhum. Era só uma roupa para o pau não bater na roupa do cara. Lembra que nessa época dos operativos, o cara vestia uma roupa só e passava ali anos com aquela roupa. Então ele botava o avental para poder... E não era desse tamanho. Não, que a gente era vê, grande, né? tapava Protegia todo o corpo todo. Ó. Mas assim, olha, E olha, para quem eu não tava viu o relatando... avental, é esse aqui, aí, olha. Ah, aí bacana. tem um avental. Esse aqui é o meu avental de aprendiz. Esse aqui é o avental que todo maçom Levanta inicia, a beta dele aí, mano. né? É o avental onde todo maçom, quando vai adentrar a loja, ele inicia. Levi usou esse avental, Maurílio usou esse avental, eu usei esse avental. Então, é o símbolo máximo do maçom, né? O avental de aprendiz. Então, olha só. Como eu estava falando anteriormente, a maçonaria ela tem relatos do século XII. Naquela época, a gente não tinha domínio de leitura nem de escrita. Verdade. Como é que eram passados os ensinamentos? Eram Tradição tudo oral. oral, símbolos. A gente fazia desenhos no chão para repassar os conhecimentos para o aperfeiçoamento, para as construções. Então, Muito tem, bom, tem, Levi. Os planejamentos muita coisa eram pra gente feitos falar. nos Os maçons- areia ali. na o areia. trabalho Os do maçons se dia. reuniam. e ao término era apagado lá para que Para mantivéssemos o planejar o próximo segredo. dia. Então, Vou te dar um exemplo. Os maçons na Inglaterra, quando começaram, e o Levi e o Maurílio são expert nesse assunto, eles se reuniam nas em tavernas. pubs. Nas tavernas que são os nossos pubs hoje. Mas por quê? Para beber? Não. Era exatamente para que eles não fossem Não? perseguidos, Também. mas Não também quero mais. beber. Não quero mais. Ah, Não quero mais. Esquece. Eu tinha outra ideia. Comecei a me empolgar. Não, mas também beber. Mas a ideia principal não era beber, era exatamente discutir, conversar e de uma forma completamente informal. Mas por curiosidade, tanto na cultura brasileira quanto na cultura inglesa, né, que eu faço parte também, é parte essencial o jantar após a reunião ou o almoço após a reunião. No Brasil é chamado de ágape, né? Na Inglaterra é chamado de festive board. Ele complementa a reunião, que é o espaço onde a gente tem para conversar com os irmãos. Eu te falei sobre o segredo da maçonaria, você não me perguntou, mas como eu sou falador, eu vou falar, porque tem a ver com esse contexto Ih, agora. rapaz.